Olá, queridos, a paz de Cristo a todos. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus, Ele tem nos concedido mais esta oportunidade para estarmos aqui passando para você, querido aluno, professor, todos aqueles que amam estudar a Palavra de Deus, mais alguns comentários das nossas escolas bíblicas. Para você que não me conhece, eu sou o obreiro, professor de Escola Bíblica Márcio, e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos para a edificação do povo de Deus. Já convido a você que não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, que eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você, tá bom? Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 6 da classe de juvenis, que tem como tema a crucificação de Jesus. O texto principal diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, verso 5. A leitura bíblica em classe está em Lucas, capítulo 23, do versículo 33 até o versículo 43. Nesta lição nós temos aqui 4 pontos que nós trataremos aqui, abordaremos aqui. O primeiro ponto vai tratar o seguinte: a semana da crucificação. Como você reagiria se soubesse que tem apenas mais 5 dias de vida? Provavelmente seria dias de forte carga emocional e de muita ansiedade. Alguns aproveitariam para curtir e fazer tudo o que fazia antes. Talvez até grandes dívidas. Outros entrariam em tal desespero que provavelmente só fariam coisas sem sentido. Jesus passou por isso. Jesus ele passou por estes momentos aqui. Ele sabia o momento que ele iria ser entregue aos pecadores. Jesus sabia o momento em que ele iria ser crucificado. Ele sabia o dia, ele sabia a hora, ele sabia o momento que ele iria ser entregue. Porém, ele se manteve sereno, tranquilo, como ninguém poderia fazer isso. Como ninguém, outra pessoa, como ninguém poderia fazer. Jesus, se fosse eu, ou você, ou qualquer pessoa que soubesse que tinha apenas 5 dias de vida, com certeza estaria ansioso, estaria talvez desesperado, estaria talvez correndo para todos os lados, pedindo perdão para um e para outro, falando com seus entes queridos, ligando para todo mundo, né, sabendo que iria partir. Ou outras pessoas, como a nossa revista diz, talvez iria se acabar, iria para uma boate, iria fazer viagens, iria gastar, iria fazer várias dívidas, sem se preocupar com o dia de amanhã, porque saberia que iria morrer. Jesus, neste momento, ele se manteve calmo, ele se manteve sereno, e ele fez algumas coisas para o nosso aprendizado, para o nosso ensinamento. O que Jesus fez? Continuou focado em seu ministério ensinando, conforme Mateus 26 e 29. Ele também continuou orando, conforme Mateus 26, 36. Jesus também continuou promovendo a comunhão entre as pessoas. Mesmo no ato da sua morte, no momento da sua crucificação, ele perdoou o ladrão da cruz. Ele perdoou, ainda disse mais, que ele estava salvo e que ele estaria com ele no paraíso. Jesus, em todo momento, mesmo nos últimos minutos, sabendo que ele iria entregar a sua própria vida, porque foi Jesus que entregou a sua própria vida, ele continuou mantendo em oração, fazendo com que as pessoas tivessem comunhão uma com as outras, pregando o amor, orando, intercedendo pelos apóstolos. Jesus, em todo momento, ele se manteve sereno, mesmo sabendo que o dia chegaria. O terceiro parágrafo deste primeiro ponto da nossa lição vai dizer o seguinte: no domingo, teve seus pés ungidos em Betânia. João capítulo 12, versículo de 1 a 7. Na segunda, protagonizou a entrada triunfal
em Jerusalém e foi saudado pela multidão, conforme Mateus 21, de 1 a 11. Também promoveu a purificação do templo, expulsando aqueles a que desrespeitavam a casa de Deus, conforme Mateus 21, 12. E ainda amaldiçoou uma figueira estéril, e assim seguia os dias até o Getsêmani, quando foi beijado por Judas, conforme Mateus 26, 47. Então Jesus ele passou por tudo isso. Ele foi purificado, né, pela mulher, foi lavado pelo unguento da mulher, os seus pés foram lavados, né, ele foi então, purificou o templo da época, ele expulsou os cambiadores do templo. Jesus ele continuou a sua vida terrena em prol da humanidade, em prol da glorificação do nome santo de Deus e em prol da salvação de toda a humanidade. Jesus não perdeu o foco. Ele não perdeu o foco nesta semana da crucificação. O segundo ponto dessa lição é dizer o seguinte: as últimas palavras de alguém pendurado em uma cruz. Jesus agora vivia o seu ministério, o seu momento de maior dor. Lá estava ele pregado na cruz, conforme João 19, 17, do verso 17 ao 18. O que as últimas palavras de alguém que estava vivendo a agonia da morte poderiam expressar? Se fosse eu, se fosse você, meu querido aluno, professor, que estivesse agonizando, sofrendo com dores a qual nós nunca tínhamos sentido, qual seria a nossa última palavra? Talvez, como nós somos falhos, seres humanos, talvez a nossa última palavra seria uma palavra de maldição, uma palavra triste, uma palavra ruim. Mas Jesus, até o último segundo, até o último momento, ele falou palavras que abençoaram as pessoas. Como, por exemplo, ele disse para João que Maria era a mãe dele e disse para Maria que João era o filho dele. Ou seja, ele estava ali unindo os dois para que João pudesse cuidar de Maria e que Maria também pudesse cuidar de João. Até os últimos minutos, ele promoveu a comunhão entre as pessoas. Também sobre o ladrão da cruz, da qual eu citei agora há pouco, Jesus proferiu palavras de perdão para aquele ladrão, e então aquele ladrão, ele pôde ser salvo naquele exato momento, porque ele reconheceu o senhorio de Jesus Cristo na cruz. Ele entendeu que ele era falho, que o outro ladrão que estava também crucificado do outro lado de Jesus também era falho, e que eles tinham cometido crimes para poder estar ali. Mas Jesus era um homem justo. Ele não merecia estar ali. E ele então, reconhecendo que o homem era justo, que Jesus era justo, e crendo nele como Filho de Deus, por causa que ele disse: Senhor, lembras de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha para ele e imediatamente o perdoa de todos os seus erros, mesmo agonizante, mesmo em agonia, mesmo em dores. Jesus perdoa e diz que ele estaria com ele no paraíso. Isto é impressionante, meus queridos, nós pensarmos nesta ocasião. O terceiro ponto dessa lição vai dizer o seguinte: pelas suas pisaduras fomos sarados. Provavelmente o texto mais conhecido do Antigo Testamento, que anuncia o sacrifício de Cristo, é o deixado pelo profeta Isaías. As palavras do profeta são um bálsamo para os que sofrem. Fomos sarados, 53, Isaías 53, verso 5. Em que sentido a morte, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário nos sarou? No sentido espiritual, no sentido de nossas ofensas e pecados diante de Deus, no sentido de afastamento do ser humano, de toda a humanidade,
para com Deus, Criador do céu e da terra. Através do sacrifício de Cristo, através das suas pisaduras, dos seus exemplos aqui na terra, da sua vinda como Deus encarnado em pele humana aqui na terra, fazendo tudo que o homem não conseguiu fazer, cumprindo toda a lei que o homem não conseguiu fazer, cumprindo toda a vontade que o homem não conseguiu fazer, através das suas pisaduras, todos aqueles que crêem em Jesus, todos aqueles que entregam a sua vida a Jesus, ele é sarado espiritualmente. O poder do pecado, as ofensas, não mais estão sobre a sua vida, porque Jesus, ele resgatou todos que estavam no lamaçal do pecado. Ele reteu todos aqueles que precisariam ser salvos, que é toda a humanidade. Todos nós precisamos de um Salvador, meus queridos. Todos nós precisamos ser salvos. E o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário é, então, um convite para todos aqueles que querem ser salvos e estar com Deus por toda a eternidade. A nossa presença diante de Deus, ela só é permitida por meio do seu Filho Jesus Cristo. A nossa presença diante de Deus, ela só é permitida pelo o Senhor Jesus. Jesus disse: aquele que me confessares diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Por isso é importante nós confessarmos a Jesus, nós entregarmos a nossa vida a Jesus, porque somente Ele é quem nos conduzirá através do Espírito Santo para as mansões celestiais ao lado de Deus. O segundo parágrafo desse terceiro ponto diz: Cristo é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, conforme Apocalipse 5:12, para que todos nós pudéssemos ser, em definitivo, absolvidos do pecado e da culpa. Aquilo que eu falei agora há pouco. O poder do pecado, a culpa do pecado, não está mais sobre nós, porque Cristo veio para nos resgatar desta culpa, para nos perdoar. Mas para que venha o perdão do Senhor, para que venha o perdão de Cristo, é necessário, meus queridos irmãos, arrependimento sincero do coração. Porque o arrependimento sincero, ele provoca mudança. Ele provoca mudança de vida, de atitudes. E através disso é que nós, então, recebemos o perdão de Deus. O quarto ponto dessa lição vai tratar o seguinte: sim, eu amo a mensagem da cruz. Talvez essa seja um dos hinos mais conhecidos da harpa cristã, que é o número 291 da harpa cristã. Que diz: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer, dela vou proclamar. A mensagem da cruz é o nosso maior objetivo e o nosso maior propósito em anunciar esta mensagem para todos aqueles que necessitam de salvação, para toda a humanidade que precisa da salvação. Então, este hino é um hino dos mais conhecidos nas Assembleias de Deus de todo o Brasil. A mensagem da cruz, ela quem nos molda, ela quem nos impacta. A mensagem de Cristo na cruz do Calvário, o amor dele por nós, é que nos constrange, é que nos atrai a ele o amor de Jesus. O segundo parágrafo desse quarto ponto diz: a mensagem da cruz requer de nós um verdadeiro compromisso de amor. Precisamos aceitar o desafio anunciado por Cristo no momento da sua ascensão aos céus, conforme Mateus 28, versículo 19. Este texto vai falar que nós temos que fazer discípulos, andar por todas as nações, andar por todos os lugares e fazer discípulos. Fazer discípulos é ensinar. Fazer discípulo é mostrar a verdadeira paz, a verdadeira luz em Jesus Cristo. Fazer discípulos é ensinar com relação às Sagradas Escrituras.
Fazer discípulo nos requer um compromisso sincero de falar de Jesus para as outras pessoas. E é isto que nós estamos fazendo aqui neste canal. É isto que nós estamos aqui fazendo para todos aqueles que nos acompanham. Alguns vídeos têm mais acesso, outros têm menos acesso, mas nós entendemos que as pessoas estão recebendo a palavra de Deus. As pessoas estão sendo moldadas pela palavra de Deus. A semente está sendo plantada no coração de cada um. E cada um tem aprendido comigo aqui, juntamente com todos nós aqui neste canal. Porque a palavra de Deus, ela nos molda. Ela é viva e ela é eficaz. Ela prepara o homem para fazer a vontade do Senhor. Ela prepara o homem para poder andar de acordo com a vontade do Senhor. E isto é que nos move, isto é que nos molda, tá bom? Então a mensagem de Cristo, a mensagem da cruz, ela é importante. Os exemplos que o Senhor Jesus nos dá nesta lição, a qual nós tratamos sobre a crucificação, ela é preciosa para as nossas vidas, tá bom? Na próxima lição nós veremos sobre a ressurreição. A ressurreição de Cristo. Um momento grande, um momento auge do cristianismo foi quando o nosso Senhor Jesus, ele ressuscitou. Até a próxima aula. Espero que você tenha gostado desta videoaula, tá bom? E a próxima aula nós trataremos sobre este assunto, tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima aula, se Deus, o nosso Senhor Jesus, nos permitir.